Tudo bem? Eu sou o professor Deis, um professor de música. Estarei dando aula hoje sobre tons e semitons. Eu não irei aprofundar muito em semitom cromático ou diatônico, porque não vem ao caso agora. Eu irei falar apenas sobre tons e semitons, tá joia? Primeiramente, antes de falar sobre tons e semitons, eu irei falar sobre os acidentes, tá? A gente pensa que eles não são muito importantes, mas são sim, tá? São eles com os quais nós iremos trabalhar a partir de agora. Então vamos lá. Nós temos o sustenido, que é o símbolo, né, do hashtag, né? Muitas pessoas conhecem como hashtag, mas é o sustenido. Nós temos o bemol, que é um B minúsculo, o B quadro, o duplo sustenido e o duplo bemol. Nós podemos falar dobrado sustenido ou duplo sustenido, dobrado bemol ou duplo bemol. Ele consiste em nada mais nada menos do que o sustenido duas vezes e o bemol duas vezes, tá? Por isso o nome de duplo ou dobrado. Cada um deles tem um efeito diferente sobre a nota, tá joia? O sustenido ele serve para elevar a entoação da nota a um semitom. Como eu já havia falado na aula passada, o acidente em si, ele não vai tirar a nota do lugar. A nota vai continuar no mesmo lugar, o que vai mudar é a entoação, quer dizer, o som da nota que vai mudar, mas ela irá continuar na mesma forma, no mesmo lugar, tá joia? O bemol, ele serve para abaixar a entoação da nota a um semitom. Mesma forma que o sustenido, a nota irá continuar no mesmo lugar, o que irá mudar somente a entoação. O B quadro, ele serve para restituir a nota ao seu estado primitivo. Por exemplo, eu tenho lá a nota Dó. Eu tiro a nota Dó em um determinado local e eu tenho o som da nota Dó. Se eu coloquei um sustenido nessa nota, porém eu quero que ela volte a ser natural, eu coloco um B quadro. Não é simplesmente eu ir lá apagar o sustenido, não, porque eu vou estar tocando. Como que eu vou simplesmente ignorar o sustenido? Não tem como eu ignorar esse sustenido. Tá? Então o que acontece? Ou o bemol, tá? Serve para as duas formas. Então o que acontece? Eu coloco este B quadro, esse símbolo do B quadro, e ele anula um efeito desse acidente, tanto do sustenido quanto do bemol. O duplo sustenido ele serve para elevar a entoação da nota a um tom ou a dois semitons, tá? Vai ter questões que eu vou falar um semitom, vai ter questões que eu vou falar meio tom, tá? Mas é a mesma coisa, não interfere em nada. A joia não vai mudar o som, não vai mudar a figura, não vai mudar a nota, não vai mudar nada. Só muda o nome, tá? O dobrado bemol ou duplo bemol, ele serve para abaixar a entoação da nota a um tom ou a dois semitons, tá joia? Vai ter pessoas que irão perguntar, sabe, professor, mas a gente usa dobrado sustenido, a gente usa dobrado bemol? Usa, você vai se deparar aí no dia a dia aí com uma partitura que tenha, não com tanta frequência em relação ao sustenido e o bemol e o B quadro, mas você vai acabar encontrando sim, principalmente se você for trabalhar com escala menor melódica e escala menor harmônica, tá? Na escala menor harmônica e na melódica irá aparecer o dobrado sustenido, tá? O dobrado bemol não aparece não, mas o dobrado sustenido aparece sim, tá joia? Então, sobre os acidentes eu não tenho mais o que falar. Sobre os acidentes eu só tenho isso. O efeito que ele causa em cada uma das notas é o que eu já falei. O sustenido eleva, o bemol abaixa, o B quadro anula o efeito do sustenido do bemol, o dobrado sustenido eleva um tom e o dobrado bemol abaixa um tom. Até aí tá tranquilo, certo? A escala de Dó maior. Quando a gente começou a estudar, eu sempre falava com você, gente, a gente tem que decorar essa escala, essa ordem dessas notas subindo e descendo, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Eu preciso saber essa escala, por quê? Porque a partir de agora eu irei trabalhar muito com essas escalas. Eu irei trabalhar muito com essas sequências de notas, eu preciso saber disso. Outro detalhe, quando eu falo em tons e semitons, quando eu falei com vocês na aula, do Mi para o Fá e do Si para o Dó, eu falei que são semitons que a gente chama de semitons naturais, tá? São semitons que, se você ver a escrita, ele não vai ser perceptível. Ele não é perceptível na escrita, você vendo, olhando, tá? Tá lá escrito lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, só isso.
Só que quando você vai tocar é que há essa diferença na entoação das notas, tá joia? Então o que vai acontecer? Eu não vou ver que é semitom, mas eu só irei sentir quando eu tocar, tá joia? Tanto que, por que eu apresentei a escala aqui agora? Porque na escala vocês não irão ver os semitons, vocês só irão ver na escrita, ok? Eu falei com vocês que a gente iria usar um instrumento que era o teclado, porque é um instrumento que é mais fácil. A visibilidade em relação aos acidentes é mais fácil pra gente, tá ok? Então vamos lá, ó. Eu tenho a nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó no teclado. Eu coloquei apenas essas 7 notas, essas 8 notas, porque é o que a gente vai usar agora. Eu não preciso ir mais adiante e nem preciso voltar. Tá joia? Aqui para mim é o suficiente. Nós podemos observar que entre a nota Dó e entre a nota Ré, eu tenho uma tecla preta no meio, tá? Eu tenho uma tecla intermediária, joia? Do Ré para o Mi, eu também tenho essa tecla preta. Do Mi para o Fá, eu não tenho essa tecla preta. Do Fá para o Sol, sim. Do Sol para o Lá, sim. Do Lá para o Si, sim. E do Si para o Dó, eu não tenho. Por quê? Entre a nota Mi e a nota Fá, entre a nota Si e a nota Dó, nós temos o que chamamos de semitons naturais. São semitons que ele não depende de nenhum acidente para se tornar semitom, tá? Se eu quiser formar um semitom de Dó para Ré, eu preciso de um acidente. De Ré para Mi, eu também preciso de Fá para Sol, de Sol para Lá, de Lá para Si. Eu preciso de ter um acidente para me formar um semitom. Mas de Mi para Fá e de Si para Dó, eu já não preciso, ok? Tanto que eu não tenho a tecla preta entre Mi, Fá e entre Si, Dó. Aí aqui eu representei para vocês as notas, né? Mi e Fá, Si, Dó, com a seta vermelha, indicando que eu não tenho a tecla preta, tá? Eu não tenho a tecla preta entre essas 4 notas, ok? E isso, assim, não é só para teclado, para sax, flauta, clarinete, violino, violão, tá? Eu não vou ter a questão da tecla preta nesses instrumentos, mas eu tenho a questão de ser semitom natural ou não. Na hora que eu ouvir, eu vou conseguir perceber essa diferença. Agora eu já trouxe aqui o teclado ele mais completo. O que acontece? Eu coloquei aqui para vocês na notação de Dó para Ré, um tom. Ré para Mi, um tom. Mi para Fá, eu não coloquei a setinha, porque eu não tenho a tecla preta no meio. E aí eu coloquei que de Mi para Fá eu tenho meio tom. Fá para Sol, tom. Sol para Lá, tom. Lá para Si, tom. Si para Dó, semitom. Professor, mas por que o senhor está repetindo isso várias vezes? Para ficar fixado. Bem fixado na memória de vocês, porque o que nós vamos ver agora, eu preciso saber onde está o Dó, onde fica o Fá, onde fica o Sol, e a maneira mais simples de encontrar isso no teclado, que é o que a gente vai usar mais agora nas nossas aulas, é porque é o seguinte, pode observar que antes da nota Dó, olhando lá em cima, eu tenho 2 teclas pretas. Antes da nota Fá, eu tenho 3 teclas pretas. Professor, mas por que o senhor falou isso? Porque a nota Dó e a nota Fá, as 2 teclas são parecidas. Elas são parecidas. Então, assim, se eu olhar em um teclado ou me deparar com um piano que são 7 oitavas, o teclado 5 oitavas, 6 oitavas, eu vou me deparar com essa dificuldade para poder encontrar a nota Dó. Então, o que eu faço para encontrar a nota Dó? Eu simplesmente olho aonde eu tenho 2 teclas pretas, embaixo dela eu tenho a nota Dó. A nota Fá, em cima tem 3 teclas pretas, a nota abaixo é a nota Fá, ok? Agora nós vamos entrar em relação ao sustenido, olha só que legal. Quando eu falei com você de Dó a Ré eu tenho um tom, e eu falei que eu tinha uma tecla intermediária, uma tecla no meio, essa tecla ela vai ser chamada para mim agora no momento de Dó sustenido. Por quê? O sustenido ele não eleva meio tom? Sim, certo. Só que aí o que acontece? Entre a nota Dó e entre a nota Ré, eu tenho uma tecla? Tenho. Lembra que eu falei com vocês assim, ó, do Dó até essa tecla preta aqui, eu tenho um semitom. Do Dó sustenido até o Ré, eu também tenho um semitom. Então o que acontece?
De Dó a Dó sustenido, eu tenho um semitom. De Dó sustenido a Ré, eu também tenho um semitom. Então, se eu juntar esses dois semitons, eu vou ter um tom. Tá joia? Professor, tá. Então, o que acontece? Então, eu vou falar que de Dó para Ré agora não tem um tom? Tem só meio tom? Não. Você vai falar que de Dó sustenido para Ré não tem um tom. De Dó sustenido para Ré tem um semitom. Assim como de Ré sustenido para Mi, eu não tenho um tom. Eu tenho um semitom. De Fá sustenido para Sol, eu não tenho um semitom. Eu não tenho um tom. Eu tenho um semitom. E assim sucessivamente. Agora, olha, teste entre duas notas. O sustenido serve para elevar a entoação da nota a um semitom. Até aí está tranquilo. Olha o que eu coloquei. De Dó a Ré. Se eu seguir a linha pontilhada, de Dó a Ré eu tenho um tom. Porém, o que eu fiz? Eu dividi essa linha ao meio. Então eu tenho meio tom para um lado e meio tom para o outro. Por que eu fiz isso? Lembra que eu falei que entre a nota Dó e a nota Ré eu tenho Dó sustenido no meio? Então, do Dó ao Dó sustenido eu tenho meio tom. Do Dó sustenido ao Ré eu também tenho meio tom. Então assim, se eu coloquei o sustenido no Dó, eu já não vou contar de Dó a Ré. Eu vou contar de Dó sustenido a Ré. Então assim, eu tinha essa distância aqui. De Dó a Ré. Só que o que eu fiz? Eu coloquei um sustenido no Dó. Então eu vim para cá. Então de Dó sustenido para Ré eu tenho meio tom. E não um tom igual eu tinha antes. Professor, e se fosse o contrário? Se você tivesse colocado bemol no Ré? O que acontece? De Dó para Ré, eu tenho um tom. O meu Dó está aqui e o meu Ré está aqui. De Ré bemol para Dó, eu tenho meio tom. Porque eu diminuí a distância, tá? Diminuir a distância entre essas duas notas. Então, eu passei de ter, antes eu tinha um tom e agora eu tenho meio tom, tá joia? Então, de Dó para Ré bemol, eu tenho meio tom, ou um semitom, tá joia? Usando o exemplo com uma outra nota. De Sol a Lá, eu tenho um tom. De Sol sustenido para Lá, eu tenho meio tom. Tá joia? Eu diminuí a distância, tá? Então, não confunda distância com entoação de nota. É diferente. Eleva a entoação, abaixa a entoação. A nota continua no mesmo lugar, o que muda é o som. Tá joia? Suponhamos que agora eu coloque o Lá bemol. De Sol para Lá, eu tenho um tom. Agora, de Sol para Lá bemol, eu tenho meio tom. Deixei de ter um tom e passei a ter meio tom de diferença. Ok? Agora, este aqui é um pouquinho mais complexo. Ó. O sustenido serve para elevar a entoação da nota a um semitom. Do Mi para o Fá eu não falei que eu só tenho meio tom? Certo? O sustenido ele não eleva meio tom. Então, se eu colocar um sustenido no Mi, olha o que vai acontecer. Ó. Ele vai colar no Fá. Então, de Mi sustenido para Fá, eu tenho o quê? Nada, professor. Eu não tenho nada. Eu não tenho distância entre Mi sustenido e Fá. Então, quando aparecer para mim a nota Mi sustenido, qual vai ser a nota que eu vou tocar? Fá. Ô, professor, e se fosse ao contrário? Eu tenho aqui Fá e o Mi. Só que eu coloquei um bemol no Fá. O bemol abaixa, né? Baixou. Então, o que acontece? Em vez de eu tocar a nota Fá, eu vou fazer o Fá bemol, eu vou fazer na nota Mi. Eu vou tocar a nota Mi. O que vai alterar para mim é a leitura, a escrita, mas o som é o mesmo. Tá joia? Então, até aí, não tem problema nenhum, né? Então, vamos ver se a gente conseguiu aprender mesmo. Eu vou passar uma sequência de exercícios aqui e espero que vocês consigam fazer junto comigo. Tá joia? E depois na sala de aula eu irei passar esse exercício novamente, lógico que com outras notas, né? Então vamos lá, ó. O primeiro exercício, de Dó a Ré. Eu coloquei o desenho do teclado aí para ficar mais fácil. Da nota Dó para a nota Ré, eu tenho o quê? Um tom. Então, não preciso escrever mais nada. Eu tenho um tom. Do Mi para o Fá,
eu tenho um semitom, certo? Eu não tenho um semitom? Então eu coloco aí ou meio tom ou um semitom. Por que, gente, que eu falo tom, meio tom ou semitom? Meio tom é mais fácil de escrever do que eu colocar um semitom. Porque na hora de abreviar a escrita fica muito mais tranquilo, fica muito mais fácil o entendimento. Tá joia? De lá para si, eu tenho o quê? Um tom. Se eu for olhar lá na escala certinho, direitinho, eu vou lembrar que de lá para si eu tenho um tom. Próximo exercício. De sol para fá. Opa, professor, agora o senhor começou de cima para baixo. Lembra que eu falei com vocês que quando a gente faz a escala, a gente sobe e desce? Então, se eu for analisar na hora da descida, vai ser a mesma coisa, gente. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. A diferença é que a primeira nota começou mais aguda do que a segunda nota. Somente isso. Então, de lá para sol é a mesma coisa de sol do que de sol. De sol para fá, na verdade aqui eu tenho sol aqui e eu tenho fá aqui. Eu tenho o quê? De fá para sol a mesma coisa, eu tenho um tom. Continuo tendo um tom do mesmo jeito. O que mudou foi a ordem que começou as notas. De mi para ré. De mi para ré, eu tenho o quê? Um tom do mesmo jeito. Mesma coisa de ré para mi, tá? De sol para lá, continuo também tendo um tom de sol para lá. Aí está na sequência da escala, né? Então eu não tenho problema. Agora eu comecei a dificultar um pouco. Eu coloquei os acidentes. Antes eu tinha de dó para ré, eu tinha um tom, certo? Só que agora o que eu fiz? Com a primeira nota eu coloquei um sustenido no dó. Então de dó sustenido para ré eu tenho meio tom. Eu diminuí a distância entre essas figuras, tá ok? Professor, agora que eu não entendi. De mi para fá, eu tinha meio tom. Mi, olha o mi aqui, e aqui eu tenho fá, eu tenho meio tom. Só que o que eu fiz com o fá? Eu coloquei um sustenido no fá. O sustenido ele faz o quê? Eleva a entoação da nota a um semitom. Então, eu afastei o fá. Então, o que vai acontecer? De mi para fá sustenido, eu deixei de ter meio tom e passei a ter um tom completo, tá joia? Então, de mi para fá sustenido, eu tenho um tom. E de si para lá, é a mesma coisa do que lá para si. Eu continuo tendo um tom de diferença. Aqui é tranquilo. O que eu inverti é que vem na forma descendente. Vamos lá agora, de sol para fá. De sol para fá, eu sei que eu tenho um tom. Só que o que acontece com o fá aqui? O fá, ele é sustenido. O fá, ele é sustenido. Eu diminuí a distância entre essas duas notas. De sol para fá é a mesma coisa de fá para sol. Porém, é fá sustenido. Então, de sol para fá sustenido, eu tenho meio tom de diferença. Joia? Professor, agora que eu fiquei encabulado, porque agora o senhor colocou um mi bemol. E o senhor não explicou onde eu tiro a nota mi bemol. Gente, mi bemol é a mesma coisa que ré sustenido. Por exemplo, se eu pegar lá a nota mi e eu descer meio tom dela, eu vou cair em cima do quê? Da tecla preta. E qual que é a próxima tecla? Qual que é a tecla preta mais próxima que eu tenho da nota mi? É o ré sustenido, não é? Então o que vai acontecer? A nota mi bemol nada mais é do que ré sustenido. Então até aí tá tranquilo, né? Então de mi para ré eu tinha um tom. Só que agora é de mi bemol para ré, então eu tenho meio tom, tá? Eu diminuí a distância aqui, de mi bemol para ré. Eu tenho meio tom, tá joia? Então, vamos lá. A próxima nota é de dó para si bemol. De dó para si, eu sei que eu tenho meio tom, certo? De dó para si, meio tom. Só que o si é bemol. O bemol abaixa a entoação da nota a um semitom. Então, eu abaixei a entoação da nota. Então, eu passei a ter, de dó para si bemol, passei a ter um tom de diferença. Tá joia? Deixei de ter meio para ter um tom de diferença.
tá ok? Espero que com essa aula vocês tenham conseguido, né, compreender um pouquinho mais, espero que tenha clareado um pouquinho mais. É certo que na aula eu estarei passando tudo novamente, tá? Mas eu acho que já deu para dar uma clareada boa aí no que tange a tom e semitom, tá joia? Então até a próxima aula. Tchau, tchau.